Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Essas foram as palavras de Jesus quando ele estava andando por cima do mar. No livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, vai nos contar essa história. Logo antes, no versículo 13 até o 21, o Senhor, a palavra do Senhor vai estar contando sobre o momento da multiplicação dos pães, de pães e peixes. Em seguida, no versículo 22, o Senhor, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E ele diz assim, no versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantas vezes estamos obedecendo? Porque os discípulos, eles estavam em obediência, estavam obedecendo o Senhor. E eles foram para onde o Senhor mandou. Eles estavam obedecendo uma ordem. Mas chegando no meio do mar, eles são açoitados pelo mar, pelo vento. Muitas vezes nos encontramos nessa situação, onde o nosso barco está sendo açoitado de um lado para o outro. O vento forte, o vento contrário, batendo de um lado para o outro. E ficamos ali, como aqueles discípulos estavam. Eles não imaginavam que Jesus iria chegar naquele cenário. Eles só tinham aquela palavra da ordem de Jesus. E eles foram. E aí, quando chegou a quarta vigília da noite, Jesus surpreende aqueles homens. Jesus surpreende-nos. Jesus chega no momento em que menos esperamos. Naquele momento de aperto, naquele momento de açoite, no meio do mar, no meio das ondas contrárias, Jesus chegou. E eu quero te dizer, Jesus chegou. Aleluia. O mar está revolto. O barco está um pouco para naufragar. O meio teu barco muitas vezes se encontra nessa situação. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus chegou. Jesus chegou e é no meio do mar. Não pense que Jesus vai chegar depois que você sair desse mar, não. Jesus vai chegar no meio do mar. É nesse meio mesmo. É nesse lugar improvável mesmo que Jesus vai chegar. Porque quando Jesus chega, tudo se resolve. Bom é Jesus chegar. Glória. Jesus chegou no teu cenário. Os discípulos estavam apavorados já. E quando Jesus chegou, é que eles ficaram já apavorados mais ainda, porque eles pensavam que Jesus era um fantasma. E muitas vezes o Senhor chega e de primeira assim a gente já fica assustado. Eita, Jesus mesmo? Será que foi Jesus? E eles ficaram apavorados. E confundiram, né? Pensaram que Jesus era um fantasma. E eles no meio daquele mar, porque não imaginavam que Jesus ia chegar no meio daquele mar. Porque nunca viram aquela situação. E aí eles ficaram apavorados.
Muitas vezes o Senhor chega no meio no teu cenário e você fica apavorado, eu fico apavorado. E até a gente até pensa, meu Deus, é Jesus mesmo. É Jesus mesmo que chegou. Mas eu tenho uma resposta para te dizer, Jesus chegou. Jesus chegou e quando Jesus chega, ele não deixa dúvida que é ele. Talvez você esteja até duvidando, será que é Jesus? Mas o Senhor, ele te diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A presença do Senhor tira todo o medo de nós. O Senhor, ele retira todo o medo, qualquer vestígio de dúvida. E quando Jesus chega, a nossa fé ela é acrescentada. A gente tem ânimo, a gente tem ousadia. E aí Pedro vai e diz assim, Senhor, se és tu, faça com que eu vá contigo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Veja que Pedro foi específico. Ele fez prova do Senhor. E aí o Senhor diz, vem. E muitas vezes a gente se encontra nessa mesma situação, fazendo prova do Senhor. Mas fique sabendo que o Senhor, ele te dá a resposta. E ele diz assim, ó, vem. E Pedro vai. E aí Pedro caminha, dá aqueles passos. E quando sente o vento forte, ele tem medo. Não é assim conosco? Jesus libera a palavra, nos mostra que está ali e a gente sente o vento contrário batendo e a gente se encontra no cenário de medo. Mas neste dia, o Senhor te tira desse cenário de medo. E ele diz, vem até mim, eu tiro todo o medo seu. Quando estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, o medo não tem lugar. É isso que o Senhor quer te dizer neste dia. Fixe os olhos em mim. Saia desse cenário de medo. Neste dia o Senhor te tira desse cenário de medo. Porque o medo já te aprisionou. Você já vivenciou muitos milagres da parte do Senhor. Mas o medo tem te aprisionado. E neste dia o Senhor diz, vem, eu te tiro desse cenário. Só o Senhor nos tira de cenários difíceis. De cenários que a gente não tem nem perspectiva mais. Mas o Senhor te diz, vem, sai desse cenário, volta a caminhar. Olha para mim, que você caminha, você não afunda. E mesmo se você olhar para o lado, por um momento, e afundar, minhas mãos estão prontas para te pegar. Como foi com Pedro. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, teve aquele medo, começou a afundar. E muitas vezes o inimigo ele lança esse medo justamente para nos fazer afundar. Mas o Senhor está com as suas mãos estendidas para nos trazer para a superfície novamente. E ele diz assim, quando no versículo 31 diz, e logo Jesus estendendo a mão, segurou. O Senhor estende a sua mão para ti neste dia. E ele te segura pela tua mão. E te diz, tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. Homem de pequena fé, por que duvidaste?